Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Gestão de Risco de Desastres. O projeto é de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que é com quem a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Esse é um assunto extremamente importante, né? E obrigado pela oportunidade de falar a respeito disso. Senador, o projeto prevê ações tanto de prevenção como também para minimizar quando acontece uma tragédia como essa. Explica para a gente exatamente o que é esse programa. Veja bem, tem muita gente que confunde gerenciamento de riscos com prevenção de acidentes. Eu trabalhei 30 anos no sistema de investigação e prevenção de acidentes aeroespaciais, vamos chamar assim, tá? E existe uma diferença grande. Deixa eu ver se eu consigo colocar. O gerenciamento de riscos é algo mais amplo do que a prevenção. A prevenção está dentro do gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos envolve, primeiro, análise do sistema, ou seja, o que está acontecendo. A partir dessa análise, você determina possíveis são riscos potenciais. A partir desses riscos potenciais, você analisa cada um deles e classifica esses riscos. Pode ser um risco baixo, médio, alto e alto, né? Geralmente 5 níveis. E a partir daí, você determina o que fazer, né? Tem 3 alternativas, né? A primeira delas é eliminar o risco, coisa que você não consegue com climatologia, obviamente. Segundo, terceirizar o risco, seguros, etc. Consegue para a parte material, mas para a vida não tem jeito. Não resolve. Terceiro, mitigar os riscos, reduzir. E aí a gente trabalha dentro da probabilidade de acontecer, daquele perigo se transformar num acidente, então a probabilidade e os impactos, se aquilo acontecer. Então, quando você trabalha para mitigar ou reduzir a probabilidade do acidente, você está trabalhando com o que a gente chama de prevenção. E você, dentro desse contexto, você vai ter prevenção, preparação, resposta e recuperação depois do acidente. Então, tudo isso aí está previsto dentro desse sistema. Foi um projeto de lei desenhado pela Defesa Civil, por 8 meses com a Defesa Civil e o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. E eu, né, peguei, é a área, obviamente uma área que eu trabalho há bastante tempo, peguei e coloquei então o projeto no ano passado, 2023, que eu sempre fico inconformado em ver. Nós perdemos pessoas todos os anos pelas mesmas razões e muitas vezes nos mesmos lugares. E a gente precisa tomar uma atitude. E essa atitude começa com o gerenciamento de risco e ações efetivas para realmente mitigar esses riscos. Pois é, o senhor falou que apresentou o projeto ano passado, ele foi aprovado agora, provavelmente impulsionado também por essa questão do Rio Grande do Sul. O senhor faz parte da comissão externa, né, senador, temporária, que está acompanhando a situação do Rio Grande do Sul. De que forma esse projeto, esse programa poderia ser aplicado no que aconteceu e poderia ter evitado essa tragédia lá no estado do Rio Grande do Sul? Muita coisa. Diga-se de passagem, é bom reconhecer o esforço do governador Eduardo Leite e do prefeito de Canoas, eu conversei com eles ali, né, que já estavam tomando certas precauções, tomando atitudes de prevenção para mitigação dos riscos, da probabilidade de acontecer o acidente, mas não foram suficientes. E o governador, inclusive, falou que tem conversado com os prefeitos do Rio Grande do Sul para que eles tenham planos de contingência. E isso é uma coisa que eu tenho cobrado dos prefeitos de São Paulo também. Então o pessoal vem falar comigo sobre emendas. Eu falo assim, vamos conversar sobre planos de contingência, depois a gente fala sobre emenda. Porque é necessário, toda cidade tem que ter. Quando você fala de prevenção, por exemplo, a gente está falando de educação, primeiro, né? Educação inclusive na escola, e professores, etc., da população também. Então, educação. Depois, ações, por exemplo, a prefeitura, tirar as pessoas da área de risco, da várzea dos rios, da encosta das montanhas. É importante tirar as pessoas das áreas de risco, mesmo que eles não queiram. Porque aí o prefeito fica com medo, fala assim, eu vou perder voto. Não, você vai perder vidas, né? Então, essa é a outra ação, criar, se não tem como fazer, criar sistemas de contenção, galerias, uma série de outras providências, sistemas de alerta, que podem ser feitos na prevenção. Essa é a parte de prevenção. Aí tem o plano de preparação. O CEMADEM, ele começa a avisar, né, tipo 1 mês antes, 15 dias antes, fala, olha, vai chover muito aí, né, por exemplo, ou vai ter uma seca muito grande, como já está avisando para o Pantanal e a área norte. Aí vem a preparação. Onde vão as pessoas? Esses planos têm que estar numa posição para onde a gente vai levar as pessoas, cadê as equipes de emergência, como a gente vai se comunicar, o que vai ser fechado, o que vai ser aberto e assim por diante.
Aí vem a resposta, quando começa a chover realmente. Aí vem a movimentação, colocar esses planos para valer. Né? Tem que fazer, que estrada você fecha, para onde você leva as pessoas, tira as pessoas das áreas X e Y, assim por diante. E depois, idealmente, não morre ninguém, porque você cumpriu esses planos de acordo, e aí você vem a recuperação. Uma recuperação material custa dinheiro, mas pelo menos você não perde vidas. Senador, eu dei uma olhadinha no plano, no programa tem uma das observações que é impedir que as pessoas construam em áreas de risco. Como fazer isso, senador? A gente vê, por exemplo, o caso de Petrópolis, né, que é um lugar assim que todo ano não, mas recorrentemente tem problemas. São geralmente áreas, como o senhor falou, várzea, alto de morros, né, encostas. Como fazer, como impedir que essas pessoas... Engenharia. Você tem especialistas nisso, né, que podem ir lá analisar o local, falar, essa área aqui não é apropriada para ter casa, porque se chover acima de uma certa quantidade, né, de milímetros por um certo tempo, a montanha vai cair. Outra coisa também, as pessoas chegam para fazer as casas e tiram todas as árvores das montanhas, das encostas. As árvores são que seguram as encostas, então tira tudo. Aí não tem contenção, né? Se a pessoa já está morando ali, não tem como tirar, como o senhor está estabelecido o bairro, como acontece em Franco da Rocha, lá em São Paulo, Francisco Morato, tem que criar sistemas de contenção para escoar água em outra direção, galerias lá embaixo para poder escoar melhor. O tipo de construção que se faz também tem uma importância muito grande, ou seja, nós temos especialistas para trabalharem com isso. A população vai reclamar? Vai, provavelmente porque vai falar, eu não tenho outro lugar para morar e assim por diante. Mas o prefeito pode transferi-los para outro local mais seguro. Eu acho que é dever do prefeito fazer isso. E mesmo que as pessoas reclamem, eu não vou votar no senhor, não vou votar mais na senhora, não tem problema, mas pelo menos você vai ficar vivo para fazer isso. Então a gente tem que colocar a vida das pessoas acima da política normal de voto, etc. Senador, durante a visita ao estado do Rio Grande do Sul, o senhor fez uma lista de sugestões ao governador Eduardo Leite. O que o senhor sugeriu a ele? Foram várias coisas que eu conversei com ele nesse sentido, porque você tem 3 etapas, todo acidente, né, você trata com 3 etapas. O primeiro deles é a parte emergencial, né? A segunda é a parte de reconstrução. A terceira é a parte das lições aprendidas, o que você vai fazer para prevenir, para que aquilo não aconteça. Não é buscar culpado, não. É buscar fatores contribuintes que aconteceram ali, que podem ser corrigidos para outros acidentes. No caso aí, desastres. Então, na parte emergencial, por exemplo, agora eu já pedi 2 audiências, uma delas com especialistas, cientistas, pesquisadores, para nos dizer, por exemplo, na área da saúde, quais são as doenças que vão começar a surgir ali na região. Já está começando, né, leptospirose e outros tipos. Como que a gente faz para recuperar o terreno, vamos chamar assim, para as áreas de agricultura, né? O que a gente precisa fazer em termos de sistemas ali para não reconstruir errado, tem que reconstruir da maneira certa, né? Já para prevenir que tem que colocar contenção de água aqui, tem que fazer algum outro tipo de sistema. Isso já tem que ser determinado agora. E aí vem a questão de recuperação da estrutura, né? Estrutura física. Tem perdeu-se, né? Muitas estruturas como hospitais, unidades básicas de saúde e assim por diante, tem que ser reconstruído. Estradas, pontes, tudo isso aí é construção civil. Agora, a gente precisa construir também, reconstruir a economia do Estado. Sim. E aí é outra audiência que eu pedi para trazer especialistas ali para tratar tanto do setor de indústria, comércio, agronegócio, como trazer empréstimos, crédito, seguros de crédito, manutenção de emprego, coisa que a gente fez durante a pandemia no governo Bolsonaro, tem que ser feita agora também. Então, tudo isso aí. No final, anotar tudo. Você tem que ter alguém, lógico que no meio da emergência, todo mundo está fazendo alguma coisa. Você precisa pegar alguém desse que está fazendo alguma coisa e colocar, olha, você vai ter que registrar tudo que está sendo feito, o que foi feito certo, o que foi feito errado, os resultados que tiveram. Tudo isso aí vai ajudar que a gente evite acidentes como esse no futuro. Senador, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor viu, né, lá no estado do Rio Grande do Sul e os próximos passos que o senhor acha que a comissão externa tem que tomar para tentar mitigar aí o sofrimento dessa população. Primeiro, é uma área, parece um pós-guerra, sabe? Uma coisa muito triste de se ver. Eu conhecia bem a região ali, eu servi em Santa Maria 4 anos, meu filho nasceu lá,
eu ia a Porto Alegre, ficava pelo menos dois meses por ano ali, fazendo tiro aéreo a partir de Canoas, onde a gente estava. E você vê que está praticamente tudo destruído ali. Imagina a casa das pessoas, foram cobertas de água. Foi uma casa de madeira, ficou imprestável, tem que reconstruir essas casas. Precisa de recursos para reconstruir as casas e tudo mais. O aeroporto de Porto Alegre, né? Como que a gente vai reconstruir, entre aspas, o Salgado Filho, os negócios ali, né? Tem que ter ali essa concessão tem que ser olhada com cuidado, porque não pode travar uma cidade, né? Uma capital, Porto Alegre. Então foi umas cenas muito tristes ali. Mas uma coisa que eu vi, né, que me deu um ânimo maior. Primeiro eu vi o hospital de campanha ali, o esforço das pessoas, os voluntários, tem que agradecer muito isso aí, homenagear essas pessoas. E depois a gente foi num abrigo. E coincidentemente, quando a gente estava no abrigo, chegaram os caminhões daqui do Senado, né, Liga do Bem. Como? Da Liga do Bem. Da Liga do Bem. Eles estavam chegando os caminhões lá, e aí abriram as portas, a gente tinha várias coisas, como roupas e etc. E artigos de higiene, muito importante agora também para as pessoas, mas entre isso também brinquedos. E aí esses brinquedos sendo entregues para as crianças, foi a melhor cena que eu pude ver, que no meio de tudo aquilo lá, você vê o sorriso no rosto deles ali, que embora eu gostaria de ter chegado lá e tivesse um sol brilhando, e não estava chovendo muito. Mas a gente sabe que o sol vai voltar a brilhar, né? E é importante começar isso aí dentro da pessoa e dentro dessas crianças com essa esperança iluminada, vamos chamar assim. Senador, obrigada pela sua presença aqui e sucesso no trabalho. Obrigado, parabéns aí para vocês apresentarem esses dados, nos dar espaço para falar sobre isso, que são assuntos importantes que não pode deixar. Passou o acidente, passou o desastre, 2 meses depois ninguém mais fala, esquece aquilo lá e não trabalha para prevenir o próximo. A gente precisa mudar essa cultura no Brasil. Com certeza, senador. Obrigada mais uma vez. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco aqui na TV Senado.